Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornada Esportiva, o novo videocast do futebol na CBN Floripa, que é um oferecimento de Ibagi, Zita, Energiluz, Forte Atacadista, Cressol e Cassol. No episódio de hoje vamos analisar as perspectivas de Avaí e Figueirense no Campeonato Brasileiro. O Avaí na Série B estreia diante do Operário em Ponta Grossa, no Paraná. O Figueirense, o primeiro compromisso é diante do Ferroviário do Ceará. A partida acontece no Scarpelli. Um sexta-feira, 19 de abril. Outro domingo, dia 21 de abril. E aí a gente vai até o final do ano acompanhando a dupla da capital. Rodrigo Faraco, tudo certo? Tudo bem, Lessa? Tudo bem, Chico? Chico, tudo certo? Tudo bom, tudo tranquilo. E eu vou falar a respeito justamente da expectativa, começando pelo Avaí, que vai ser o primeiro da dupla da capital que vai entrar em campo. Rodrigo Faraco, qual a expectativa? Otimismo, muito otimismo, otimismo moderado, pessimismo? Como é que entra esse Avaí em campo diante do Operário? Nem pessimismo, nem otimismo. Eu ainda espero entender esse Avaí. Porque eu vejo assim, o Avaí tem uma cobrança. O Avaí não joga a Série B, nunca vai jogar a Série B, para não ser um time que vai disputar a vaga na Série A. Não pode. A torcida não vai aceitar. Essa é a cobrança. O Avaí fez um investimento, está fazendo um investimento desde o início do ano para subir. Inclusive eu ouvi no ano passado da direção do Avaí que o time estaria bom, o time que foi mexido no meio do ano passado, estaria bom para a Série B deste ano. Então há uma projeção, um planejamento, mesmo que tenha sido um pouco torto, enviesado, porque teve correções no meio do caminho, para que o Avaí esteja forte na Série B. Agora, isso impacta com a realidade, aquilo que a gente viu do Avaí no Campeonato Catarinense. Não porque não chegou na final, mas também porque não chegou na final. Teria que ter alcançado a final e teria que ter sido o grande desafiante do Criciúma no Campeonato Catarinense. Mas porque o Avaí em nenhum momento passou segurança para o seu torcedor. O Avaí, um time que não tinha solidez defensiva, apesar de ter o melhor ataque do campeonato, tinha a segunda pior defesa. Então, se ele não tiver uma boa defesa na Série B, ele não vai a lugar nenhum. É só pegar o próprio Avaí nos anos históricos de acesso. O Avaí venceu pela defesa. Em 16, 18 e 21, principalmente. O Avaí venceu, subiu pela defesa. Então, se ele não arrumar a defesa, ele vai se complicar na Série B. Chico, otimismo, pessimismo, muita coisa, pouca coisa nessa estreia do Avaí? Olha, Alessa, eu sempre falo em esperança, né? Mas eu sou um cara que eu penso sempre positivo. E claro que para os nossos times, para o Avaí, que a gente está falando agora. Mas o Avaí vai ter que melhorar muito para a gente transportar para a realidade esse otimismo. Porque o Avaí fez um investimento muito alto, o Faraco falava. Imagino que o Avaí seja nos times aí entre os 6, 8 maiores orçamentos da Série B. É um time que no Campeonato Catarinense investiu alto e não chegou à final. É um time que não demonstrou em nenhum momento um equilíbrio entre o bom ataque que teve e a defesa, que sofreu muitos gols, de um campeonato muito de uma qualidade inferior, tecnicamente falando, de uma qualidade inferior à Série B. Então o Avaí imagino que deve ter mudado um pouco esse panorama com esse período de treinamentos aí de 3 semanas e um pouquinho mais para o Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que quando o Barroca chegou em 2022, o Barroca no Campeonato Catarinense foi eliminado, o Avaí aproveitou para começar forte a Série A daquele ano. E fez 5 jogos muito bons, até a gente projetava um campeonato mais tranquilo. Tomara que o Avaí, o Barroca, tenha feito nessa intertemporada forçada, né, um trabalho tático que dê um pouco mais de solidez defensiva, mais um equilíbrio, uma compactação entre ataque e defesa. Eu acho o time do Avaí, no papel, briga para subir. Mas o que eu vi no Campeonato Catarinense é um pouco assustador. Um time muito desequilibrado, um time com pouca parte física, não é um time que se caracterizava pela parte física. Tinha um bom ataque, mas a gente está trabalhando o Avaí jogou contra equipes muito frágeis defensivamente, equipes praticamente semiprofissionais.
e ele vai ter que melhorar muito esse patamar. Se melhorar, eu acho que aí um trabalho do Barroca, o Avaí pode ser o protagonista que o Faraco falou, que sempre foi, tirando o ano passado, que não foi protagonista, quer dizer, que disputou o rebaixamento até o final. Mas eu sou otimista porque eu acredito que o Avaí vai mudar. E tem que mudar. Para conseguir alguma coisa, para chegar no grupo de favoritos, que eu acho que são 3 vagas esse ano, eu acho que o Santos, até que está se reportando mais essa semana, o Santos vai ser um dos times, dos clubes que vão subir. O Santos está contratando o Patrick. Pois Jogador de Série A. É Série A, contrato de 4 anos, orçamento altíssimo. É um time que, para mim, vai estar lá. E o Avaí, que, junto com o Goiás, junto com o Curitiba, junto com o Sport, com o América, que são clubes que estão acostumados a subir e brigar pelo acesso na Série A. Todos têm mais de 3 acessos desde 2003. Então eu acho que o Avaí precisa virar essa chave. Ter aproveitado, tomara que ele tenha aproveitado esse período, para fazer um time coletivamente melhor, porque eu acho que tem peças individuais para jogar mais. A gente falou sobre a questão defensiva do Avaí. Vocês acreditam que o Barroca, dentro desse trabalho, intertemporada, foi maior do que o início de temporada que o Avaí teve de preparação para o Campeonato Catarinense? Que ele tenha na cabeça o esquema defensivo, mas também o esquema ofensivo, com as peças que ele teve durante o Campeonato Catarinense, teve o melhor ataque da competição. Mas ainda a gente teve jogadores para entrar nessa equipe, o caso do Pote, que voltou no meio do campeonato. Acho que ele já tem definido o ataque desse Avaí? Eu acho que o ataque é o menor dos problemas, né? Porque tem opções, tem variações. Então, ele estava montando um ataque com Pedrinho, Poveda e Jean Lucas. Usando o Jean Lucas como usou ano passado, como um jogador de lado do campo, que é um meia que trabalha do lado do campo. Que é uma boa notícia ter o Jean Lucas de volta, né? Tomara, né? Porque algumas instabilidades podem voltar a tirar o Jean Lucas das relações e tal, porque ele tem realmente essas instabilidades. Mas tem o Potker no banco, o Igor no banco, o Ademilson que chegou? No banco, o Ademilson que chegou. Quer dizer, tem opções no ataque. Agora, sobre a defesa, que defesa que a gente vai ver? A gente vai ver... Porque o Barroca já mostrou diferentes perfis. Ano passado, eu estava na ressacada quando o Avaí jogou contra o Novo Horizontino. Só dava Novo Horizontino no jogo, o Avaí abdicou mesmo de jogar. Montou linha de 5. Fez um gol, sabe-se lá como. Um gol que a bola desviou, foi um gol contra. E aí segurou o placar porque precisava vencer. O Avaí jogou lá contra o Ituano, montou linha de 5, fez o gol com o Denilson. Montou linha de 5, defendeu o placar 1-0. Era uma situação emergencial. O Barroca veio para salvar o Avaí da queda para a Série C. Precisava de resultado. O Barroca ele gosta de jogar em cima, pressionando. Só que ele não sabe fazer isso defensivamente. Quando eu falo assim, ele não sabe fazer isso defensivamente, eu falo, peraí, como é que o Faraco está falando que ele gosta de jogar em cima e como é que vai fazer jogar em cima defensivamente? Não, quando você joga com o time em cima, você adianta a sua linha, você perde, pressiona, você tem intensidade na marcação da saída de bola do adversário, a sua defesa está programada para correr para frente ou para correr para trás, tem zagueiro de velocidade, tem recuperação e o esquema de recuperação pelo lado do campo. Quer dizer, o Barroca não fez isso no Avaí até agora. Porque na Série A, naquele time de 2022, o Avaí pressionava muito bem lá, mas quando passava daquela primeira pressão, era um sufoco. E no time do Campeonato Catarinense eu nem vou falar, porque aí era só buraco, né? O Avaí não foi a segunda defesa mais vazada à toa, porque ele não defendia bem, ele não tinha recuperação, ele não tinha perde pressiona, ele não tinha intensidade no meio de campo. Então, é isso que eu quero ver no início. Que Avaí que vai dar a largada, vai jogar fora de casa. A tendência, quando você joga fora de casa, é defender melhor. Defender mais, não é nem melhor, defender mais. Vamos ver se o Avaí na primeira rodada, porque é um Avaí que precisa do resultado na primeira rodada. Porque depois joga contra o Santos da Série A. O Santos é time de Série A na Série B, gente. Isso aí podem colocar na cabeça. O Santos é um time que é de Série A jogando a Série B. Qualidade de jogadores de Série A jogando a Série B. Vai subir. Segunda rodada do Avaí em casa, Santos. Então ele precisa ganhar o primeiro jogo. Ou pelo menos não perder. E seria muito bacana se o Avaí ganhasse o primeiro jogo e levasse uma
retomada da confiança depois do que aconteceu no Campeonato Catarinense, a expectativa de chegar na decisão para enfrentar esse Santos na segunda rodada na ressacada. E tem, além de tudo que o Faraco falou, tem uma questão que eu bato muito no Avaí já dos últimos anos. Porque quando estava o o Ortiz, eu tenho 2 Ortiz que são preparador físico, de vez em quando eu troco o nome. O Ortiz, que era preparador físico do Avaí, que veio da base, muita gente reclamava da parte física do Avaí. Houve uma troca, chegou um profissional e hoje está o Felipe Capella, que é um preparador físico que já trabalhou em outros clubes como o Barroca. Eu não vejo, o início que o Faraco falou, um time intenso na parte física. Eu vejo um time com bons jogadores, tecnicamente, que depende muito da organização que o Avaí não mostrou no Campeonato Catarinense, principalmente defensiva. E eu quero crer que nesse período de treinamento a parte física também foi dada uma atenção especial, porque o Avaí não se caracteriza, o Avaí do Barroca, tirando aqueles 5 jogos do Campeonato Brasileiro de 2022, por fazer essa pressão forte, correr para trás, na quebra da primeira linha de marcação, transição defensiva. É um time que tem muita dificuldade. E na Série B, claro que a parte técnica sempre é importante, mas a parte física, a competitividade é muito importante. É o que eu sempre falo na Série B, a gente já conversou aqui, né, muito no nosso programa, é a transpiração em primeiro lugar e a inspiração em segundo lugar, Série B. O Avaí precisa aprender a transpirar. E o perfil físico de alguns jogadores do Avaí, por exemplo, Ronaldo Henrique, não é um jogador de intensidade. William Arão um pouquinho mais. Pedro Castro não é de intensidade. Giovani não é de intensidade. Os laterais que chegaram, Marcos Vinícius agora vamos ver que vai ser o titular, fez um bom campeonato paranaense, vamos ver como é que ele encaixa no time. Hoje quem vai jogar na lateral esquerda é o Natanael, é um cara que se entrega tal, mas não é de força e velocidade. Também não é um cara técnico. Então, eu tenho assim, as minhas dúvidas enquanto esse time pode aprender a competir. Claro que você tem um time organizado, compacto, vai correr menos, vai correr certo. Mas eu tenho assim, uma dúvida em relação à parte física desse time. Também na parte física, que muitos jogadores machucados. A gente olha a lista de lesões do Avaí nesse começo de temporada, nesses 4 meses de campeonato catarinense. Quantas lesões musculares esse time teve? Não vou falar de lesões de trauma, porque isso aí é inerente ao atleta profissional. Mas quantas lesões musculares esse time teve? Giovani, Thiago Panhussá e outros jogadores. Não? O Potker foi no ano passado. E outros jogadores também tiveram esse tipo de lesão. O Mário Sérgio, lateral esquerdo, o próprio Natanael. Então, o Avaí precisa evoluir em várias facetas do jogo. Principalmente um jogo para jogar a Série B. Mas, equilibrando, é protagonista. Eu acho que é. Acho que é protagonista. Assim... Não, assim... Eu não sei se é. Mas vai ser cobrado para ser. Mas é aquilo que tu falou. O Avaí parte sempre Série B como um dos protagonistas. Tem que ser. Só que eu não sei se é. Em termos de jogo, talvez não seja. Mas em termos de quantidade de acesso. Tem potencial para ser. Camisa, torcida, eu acho, estrutura, investimento. Tem. O Avaí tem que ser protagonista. Agora, o nível de jogo apresentado no Campeonato Catarinense não o faz, pelo menos, agora, antes da competição, dizer, olha, o Avaí vai passar o rodo. O Avaí é um dos 4 candidatos. Eu não acho. Na verdade, eu acho que vai ser uma Série B muito equilibrada. Goiás, Curitiba, América. Pô, O Ceará ainda Ceará ganhou do Fortaleza no campeonato. Não foi bem na Série B no ano passado, sempre mas tem campeão por de exemplo, Mas o Avaí tem que estar nesse bolo aí. Sim. Tem que estar. Tem sempre uma surpresa, por exemplo, o Faraco falou do Novo Horizontino. O Novo Horizontino quase subiu ano passado. Quase subiu. E para mim, uma das melhores equipes que eu vi jogar ano passado foi o Novo Horizontino. Jogando com 3 zagueiros, jogando muito equilibrado entre fase ofensiva e fase defensiva. Bem treinado pelo Batista, pelo Eduardo Batista. Eu acho que é um time que pode ser uma das surpresas. E a gente estava fazendo até um comparativo do média de pontos do começo desse campeonato.
Ele jogou o Campeonato Paulista. Jogar o Campeonato Paulista é completamente diferente de jogar o Campeonato Catarinense. Outros campeonatos. Catarinense muito mais forte, né? É uma pegada mais forte. Então, o Novo Horizontino pode ser uma surpresa. O Vila Nova, que vem evoluindo pouco a pouco, é um time que ano passado teve bons momentos. O CRB, que está bom começo de temporada. Local, né? Porque não se esqueçam que Chapecoense o Brusque foi finalista, o Avaí não foi. A Chapecoense já foi campeã da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho até o Avaí superior a Chapecoense e Brusque. Mas Chapecoense e Brusque, para o Avaí, são rivais incômodos. Então, quer dizer, tem mais esse problema, porque o Avaí tem 2 times regionais que... Paysandu, a gente está esquecendo. Pois Campeão. não, Paysandu de Copa Verde, de final de Copa Vai ser dureza essa Série e B. campeão paraense. É por isso que eu tô desconfiado, assim, eu ainda não tenho uma confiança no time do Avaí. Não, eu também não, tá? Eu sou um cara otimista por natureza, mas não tenho... Acho que tem qualidade, mas se não tiver um acerto de dar um encaixe, assim, de funcionar... Você sabe um cara, por exemplo, assim, a gente está falando de qualidade, parte física e lesões. Um cara que pode ser o diferencial do Avaí nessa competição chama-se Giovani. Para mim, o Giovani, tecnicamente falando, é o melhor jogador do Avaí. Assim, ele é o Avaí é outro quando ele está em campo. A gente viu no Campeonato Catarinense, enquanto ele jogou e quando ele não jogou, a falta de criatividade no meio de campo. Se o Giovani estiver bem fisicamente, que a gente nunca viu o Giovani voando fisicamente aqui. No Avaí nunca. Nunca. E talvez seja difícil, porque pelo biotipo e tal. Se o Giovani, as lesões respeitarem uma sequência, o Avaí cresce. Porque o Giovani é diferente. No meio de campo, o Giovani, para mim, é o único cara assim, quem é que vai ser o meio de campo? É o Giovani mais 2. Ou o Giovani mais 3. Que dá para fazer um esquema para o Giovani jogar. Para estar um Giovani mais solto, menos preso às questões táticas e de marcação. Vale a pena. Com ele vale a pena. Sim, mas o meio-campo do que se apresentou durante o campeonato. Pedro Castro e Giovani. É isso, né? Judson, Pedro Castro e Giovani. Castro começa machucado, né? Mais um com lesão muscular. E o Judson veio do. Assim, esse meio-campo não tem intensidade. Pois é. O Judson veio do futebol dos Estados Unidos. E é o meio de campo, parece de. Mas tem qualidade, né? Mas tem qualidade. Sim, o Judson veio do futebol dos Estados Unidos, né? Tem acredito também o tempo de recuperação. De readaptação. De readaptação para o futebol brasileiro. Mas claro que dentro do que se ofereceu do Avaí, principalmente entre aquele início de meio campo ali, o Judson ganhou espaço. Isso de vez em quando eu me pergunto, né? Quando a gente fala das contratações que o Avaí fez, contratos de 2 anos, jogadores até com um bom rendimento em outros clubes, e aí chegam esses jogadores e a gente está projetando um meio de campo, eu concordo com o Faraco, meu meio de campo seria mais ou menos isso aí. Se for colocar um quarto, um segundo ali para ajudar o Judson. Pensando no Jean Lucas lá na frente também, né? E a gente está falando de Judson e de Pedro Castro. O Judson saiu daqui com moral com o torcedor, que deu bom rendimento, mas eu estou falando de 6 anos atrás. 5, 6 anos atrás. O Judson, naquele tempo, era um jogador que era o volantão, ali aquele que roubava a bola, protegia a defesa, cobria os laterais, tinha uma certa dificuldade de ir à frente. O Pedro Castro, que saiu daqui detonado pela imprensa e pelo torcedor, e de repente a gente está em 2024, quem vai ser o Avaí do Campeonato Brasileiro? E a gente está falando, eu estou concordando com o Faraco, é Judson, Pedro Castro e Giovani. Até porque se você colocar o Ronaldo Henrique e o William Maranhão nesse meio campo, não vai ganhar intensidade. Não, nada, não ganha intensidade. E isso foi uma promessa do departamento de futebol do Avaí, de dotar esse elenco de mais força e velocidade, que era uma das deficiências de elencos recentes, né? E talvez tenha aí um ou outro que tenha um pouco mais de intensidade, talvez o William Maranhão, o Ronaldo Henrique não tem. O Ronaldo Henrique é uma versão atualizada, para mim, do Felipe Bastos, porque isso é muito bom tecnicamente. Mas o Felipe Bastos jogava mais que ele. Não, tecnicamente sim, tinha bola parada, que era um diferencial. O Ronaldo Henrique, que ele veio pro Avaí e tá achando que é craque. Mas alguém tem que avisá-lo. Alguém tem que avisá-lo, assim, na No intimidade. sentido assim, ele acha que só tem que jogar com a bola no pé. Ele não é mau jogador. Ele é um jogador pra mas jogar também não muito, é um sem a craque. bola. Muito, tem que correr muito no meio campo. Ele precisa, e na posição dele, precisa de ainda mais para permitir que o Giovani tenha liberdade, que esse sim é um cara que pode ser chamado no plantel do Avaí de craque,
no plantel do Avaí pode ser chamado de craque, e esse tem que ter um pouco mais de liberdade, pode jogar, né, com a bola nos pés. O Ronaldo Henrique tem que correr para os outros. A gente falou sobre o Chico falou a respeito do cara do Avaí, o Giovani e o Figueirense. É o Camilo? Tem que ser. É porque não tem outro. Quais são as Não referências do Figueirense montado para a Série C? Esse que saiu do treinamento contra o Ercílio Luz, que a gente está discutindo aí nessa semana de estreia. Juan Carneiro, novo goleiro, e Camilo. Qual é a outra referência? Tem alguma outra referência? O Alisson, mas com altos e baixos que ele fez, não é uma realidade. Mas esse é um guri que está mostrando bom futebol, não tem essa responsabilidade. Não. O Genilson é outra referência, como liderança, experiência, mas não foi bem no estadual. Não foi tão bem no estadual. O melhor zagueiro do Figueirense estadual foi o Rafael Ribeiro. E nem é uma autoridade na zaga, mas o melhor zagueiro Tanto que perdeu a vaga pro Kaique. Não, mas perdeu errado. Errado. Do Bursi. Foi. Porque ele queria um zagueiro canhoto. O zagueiro construtor. Teve que escolher entre o Rafael e o Genilson, apostou na liderança do Genilson, tirou o melhor zagueiro do time. O melhor entre os três era o Rafael Ribeiro, que está voltando agora. Mas as referências do time são Juan Carneiro, goleiro, pela experiência, campeão catarinense com o Brusque, pela representatividade da contratação, que chega para ser titular. E o Camilo, que tem uma carreira que não preciso ficar descrevendo aqui. Eu acho que o Camilo é a referência técnica, é a referência de experiência. O Juan Carneiro, eu acho que substitui o Wilson, porque não tinha um substituto para o Wilson. E eu acho que não é que é o mesmo nível do Wilson. Não, mas a contratação do Juan Carneiro é a cara do Wilson. O Wilson foi buscar. Sim, e o Wilson sabia, e ele conhecendo a posição, sabe que os dois meninos têm potencial, mas não são realidade. Ele precisava de um goleiro, isso é muito importante em qualquer série, um goleiro que passe segurança, passe experiência. Não dá para ter um garoto, só quando é um fenômeno, porque o goleiro fenômeno é muito difícil, muito difícil. Então, e não vai ser aqui no Figueirense que a gente vai ter um goleiro fenômeno. Então precisa ter alguém de experiência. E o Juan Carneiro eu acho que preenche esses requisitos. E o Camilo, com 38 anos, a gente sabe, na Série C facilita a questão de ter um jogo por semana, dá tempo para recuperar. O Camilo vai jogar 70 minutos. Eu acho que ele pode ser o cara também para ser montado o time em torno dele, ter mais força ao lado dele para deixar ele mais livre. Eu acredito que o Alisson e o Guilherme Pato podem ser, principalmente o Pato, quando joga um time mais fechado, joga em contra-ataque, ele pode ser útil. Mas é um time que um teto muito baixo, tecnicamente falando. A gente tem que levar em consideração, eu estava falando agora da Série B, elevando os adversários do Avaí. Na Série C é um campo vazio. Tudo pode acontecer. Eu estava estudando essa semana o Ferroviário trocou de técnico, contratou também alguns jogadores, como o Rainer, ex-Figueirense. Técnico bom, é um técnico que conhece futebol. É um técnico que estava trabalhando como auxiliar do Luxemburgo até pouco tempo, que era ele que dava todo o trabalho, porque o Luxemburgo já estava na ideia de manager. Outros projetos. Em 2010 o Luxemburgo já estava na ideia de manager, né? Imagina hoje. Então o Copertino é que fazia o trabalho do Luxemburgo. E agora tá carreira solo, voo solo, assumiu o Ferroviário. E tá tentando dar um jeito no Ferroviário para encaixar para a Série C. E a maioria dos times vai ser assim. O time que tá tentando se acertar. Então a gente parte assim de uma linha baixa na Série C. Só que o Figueirense é um grande ponto de interrogação, gente. O Figueirense é um time que ainda não existe. Que tem 6 mudanças em relação... 5, né? Porque pensando no Rafael Ribeiro voltando para o time, tem 5 mudanças em relação ao time do Catarinense. Que é o Jefinho, o Camilo, o Juan Carneiro, o Samuel, lateral esquerdo, e o Johnny Douglas. 3 já estavam aí no final do Catarinense, mas não eram usados pelo Bursi. Então, é um novo time praticamente e tentando acerto. E vai precisar ter esse acerto. Assim, quem mais está torcendo, além da torcida do Figueirense, para o Figueirense ter um acerto, é a diretoria. Porque o Figueirense tem um transfer ban, não está trabalhando, isso aí, informação que eu apurei essa semana, não está trabalhando internamente para levantar esse transfer ban. O Figueirense não recorreu, o Figueirense não está negociando com quem ele deve. Então, o Figueirense está aceitando o transfer ban. 6 meses
renováveis por mais 6. Então, o Figueirense, a direção da torcida está torcendo muito para o time dar encaixe, mas a direção está torcendo mais ainda. Porque vai sobrar para ela? Porque se não der encaixe, tem que contratar. E aí não pode contratar. Se machucar, tem que contratar. E aí não pode contratar. E a gente fala de equilíbrio técnico, né? Equilíbrio de uma Série B difícil. A Série C também, embora mais desconhecida, porque não são os grandes times de futebol brasileiro, mas tem agora. Vamos falar, Remo. Remo é time protagonista em Série C. Londrina, que caiu. Tombense, que a gente sabe que é um time de empresário, mas é um time que tem jogadores, que sempre tem um bom técnico. Raul Cabral está lá, conhece, né, a competição. Tem o Londrina, que caiu, falei. Volta Redonda, que fez um campeonato carioca ruim. Falou do Náutico? O Náutico, que agora está com o Betão lá como dirigente, como diretor técnico. Aí tem o Caxias, do Argel. Vai ganhar do Caxias, do Argel, lá no Centenário. Vai ser difícil. Subiu, né, da Série D. Subiu. Então tem times, cara, que se eu chegar hoje, assim, o Figueirense está no grupo de acesso, no grupo de candidatos, eu digo, difícil. Não, se a gente olha para a tabela, para os escudos, o do Figueirense sobressai. Sim. Agora, o Figueirense está 4º ano na Série C. Desses 4 anos, um só ele estava na disputa pelo acesso. Desses 3 anos anteriores, né? Então, o Figueirense se enfraqueceu nos últimos anos e a gente não viu nesse ano que chegou um novo investidor, nova gestão, novo executivo no futebol, novo executivo administrativo. A gente não viu nesse ano aumentar o investimento no futebol. Aquela história que era anterior, não era dessa gestão, né? Do Paulo Prisco, de ter um time de Série B na Série C. Figueirense tem um time de Série C na Série C. E aí vai ter que ter um encaixe para ser muito competitivo. E com todo respeito ao Camilo, que eu acho um cara que tem uma carreira bacana e tal, mas o Camilo ser a grande referência, a grande esperança, com 38 anos, já numa outra fase da carreira, não é uma coisa muito... Quer dizer, só o Camilo, a gente falou aqui do Camilo e talvez o Alisson. Eu não falo nem a questão só da referência ou técnica, mas também da questão da experiência do psicológico do Figueirense, que vem de uma temporada passada em que quase caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro, e a gente viu que em muitos desses anos, em muitos momentos, o Figueirense não teve calma suficiente. A gente viu no campeonato estadual o que aconteceu contra o Barra. Exatamente. A gente está classificado e tomar um gol nos acréscimos para levar para os pênaltis, quando ali é para não ter mais jogo. Não fala sobre isso. Mas essa questão é importante no sentido de ter uma liderança que nos momentos de dificuldade baixa um pouquinho a adrenalina dos jovens, fala, rapaziada, vamos dar uma respirada, porque em muitos jogos o Barra foi o Barra, a coisa se concretizou. Mas, por exemplo, no jogo contra o Manaus, no ano passado, que o Figueirense quase caiu, a gente estava no estádio, assim, o cheiro de tragédia era enorme. Porque a gente... mais 5 minutos. Não tinha. O Figueirense estava na D, gente. Se não fosse aquela defesa milagrosa do Thiago, que é a defesa da vida do Thiago, nem sei se vai repetir uma defesa tão boa como aquela, o Figueirense estava na D. E é isso que o Faraco falou, um time escudo bacana, mas no primeiro ano da Série D não classificou. Não. Com o Júnior Rocha classificou e ficou um gol. Naquele time que talvez tivesse um 9, a gente estaria falando hoje de um Figueirense na Série B, pelo menos. Esse ano foi ano de lesões que tiraram jogadores importantes naquela reta final. O Bassani machucou. Né? Pois é, e aí, naquele momento, precisava de alguém para chamar a responsabilidade. E eu vi o outro jogo, né? Eu estava acompanhando justamente o outro jogo, né? Que era do Vitória, e o Vitória estava jogando mal. O Vitória perdeu o jogo, estava pedindo para não subir. E tem muito disso na Série C, dos times que até fazem uma campanha, 19 rodadas de início, mas começa uma campanha muito ruim. O Vitória foi assim, o Paysandu foi assim, e conseguem acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aí tem essa questão que a gente estava falando. Num equilíbrio grande técnico, o momento de não sentir o jogo, né, da personalidade, da experiência, sabe? E também é importante. Bursi, né? Eu acho que o Bursi, ele ainda é um treinador que... mas já subiu com Vitória.
Gente, ele deu uma batida, sem tirar o mérito dele, deu uma batida forte com o Vitória, subiu, ainda teve esse último jogo. Sim. Em que o Vitória, por pouco, não entregou a vaga de volta para o Figueirense. Quase ficou de fora da primeira fase, porque o Vitória... Ele conseguiu a vaga nos últimos 3 jogos. Sim. Então, numa arrancada. Então, o João Bursi, no Catarinense, para mim, ele pecou na hora que o Figueirense precisou no mata-mata, ele errou. Com aquelas insistências de técnico que ainda não se sente forte no vestiário, que é a fila. Não, o cara tá aí até agora jogando, chegou o outro, vai esperar. Não tem... Um time como o Figueirense não tem que ter isso. Pois é. Meu amigo, vai e joga. 10 e faixa. Todo mundo sabia que o Camilo era melhor que os outros. Bota o Camilo para jogar. E ele não botou. O Camilo mostrou que tinha que ter entrado no início do jogo contra o Barra. Então eu acho assim, o João Bursi também entra nesse pacote aí, que ele é um treinador que já mostrou suas qualidades de acerto de time e um perfil de time mais defensivo. Agora, e esse caminho longo? Como é que vai ser? E quando tiver as encruzilhadas do caminho longo? E um grupo, até por causa do transfer ban, um grupo reduzido em termos de opção. Samuelzinho que não se machuque. Pois é, não. E o Tito está 2 meses fora. Sabe? E o meio de campo. Quais são as opções? Gladys? Se machucar o Johnny Douglas, vai o Gladys. Não, e todo mundo fala assim, mas o JP Zep... E se machucar o Camilo, vai quem? Não tem um jogador com essa característica. O Cezinha foi embora. Que também não era grandes coisas, mas o Cezinha tinha as características de um meia de ligação. Mas aí a galera pergunta assim, não, aí o JP Zep fez aquele golaço, gente. O JP Zep, ele fez aquele golaço, realmente foi o gol mais bonito para mim desse ano. Mas só que ele não, nos jogos que ele jogou, além do gol, fora o gol, ele não demonstrou. É um cara que tem uma certa técnica, mas fisicamente é muito abaixo. Então eu acho que ele não vai jogar no time do Bursi, com aquela parte física que ele tem. O Bursi fazendo um time para fechar os espaços, mais físico, jogar em contra-ataque, o JP Zep vai ser opção da opção. Quem vai subir da dupla da capital? Os dois conseguem essa façanha. Figueirense na Série C, o Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. É o que a gente vai acompanhar para saber desse campeonato. Não, sabe que eu pensei nisso, eu vou fazer isso, né? Não, eu pensei muito nisso. Eu vou falar assim, não, vamos deixar na expectativa para a gente ver as primeiras rodadas. Eu tenho esperança que os dois subam, mas olha, uma esperança baseada apenas num otimismo de torcedor. Eu gosto dos dois times daqui, é o nosso trabalho, mas agora eu não tenho a menor firmeza de dizer que os dois vão subir. Esse foi mais um episódio do Jornada Esportiva, novo videocast do futebol na CBN Floripa, que é um oferecimento de Ibagi, Zita, Energiluz, Forte Atacadista, Cressol e Cassol. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Chico Lins. Um abraço, Lessa. Abraço. Até a próxima. Um grande abraço a todos.